igreja, boa noite. Todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Culto da família, mais que especial. Eu queria, antes de compartilhar a palavra desta noite com vocês, pedir uma gentileza, pois o nosso Ministério de Missões Urbanas tem avançado em muitos setores e nós temos realizado um lindo trabalho em um lar de longa permanência, ali com a turma da melhor idade, e os nossos irmãos, vovôs, vovós, manifestaram um desejo de ganhar uma Bíblia com letras grandes. Portanto, se lá na sua casa você tem uma Bíblia de letra grande que você não mais utiliza, por gentileza, no próximo domingo, traga aqui ao culto, nós estaremos aí ofertando essa Bíblia aí aos nossos irmãos mais experientes, e eu creio que eles vão ficar muito felizes. Inclusive, hoje eu recebi a notícia de que no culto de ceia, alguns irmãos do lar de longa permanência estarão conosco participando desse momento de celebração. Então, vai ser um momento muito, muito especial para todos nós. Amém? Queridos, eu quero repartir com vocês uma mensagem sobre família, no culto da família, uma mensagem que fala justamente sobre algumas responsabilidades bíblicas. E nesta noite eu quero falar sobre o dever de uma esposa cristã, o dever de um marido cristão, o dever de pais cristãos e o dever de filhos cristãos. Tudo que vai ser dito essa noite não está fundamentado nos meus insights pessoais. Não é porque eu quero, não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz a respeito desses deveres e dessas responsabilidades. Me recordo que uma época eu já havia compartilhado esse texto com toda a igreja, e eu creio que nesse momento é oportuno nós refrescarmos nossa memória a respeito desse ensino que é tão importante. Portanto, convido você, por gentileza, a abrir comigo ou ligar comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 em diante. É uma leitura um pouco extensa e eu peço a gentileza da sua atenção enquanto nós lemos a palavra de Deus. Assim diz o texto, verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Apenas até aí. Por um instante, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por tua bondade, tua graça e teu favor, Pai.
E obrigado pela verdade da sua palavra que foi lida nessa noite. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, abençoando as nossas vidas, e que o teu Espírito nos dê entendimento a respeito da sua vontade a ser vivida e aplicada dentro dos nossos lares, Pai. Que nessa noite, ó Pai, haja iluminação em nosso entendimento, para que a sua vontade seja refletida dentro da nossa casa, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito nos ajude nisso, porque sabemos que somos fracos, sabemos das nossas limitações, mas sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Portanto, transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações, muda o nosso entendimento, e tudo isso nós te pedimos, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Falaremos então sobre o lar cristão. Sabemos que família é base da sociedade. Família é núcleo da civilização. Só que antes disso, nós reconhecemos que família é um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, nós devemos assumir o compromisso de cuidar muito bem da nossa família. E a melhor maneira de cuidarmos bem da família é quando assumimos nossas responsabilidades. É quando cada integrante dentro de um dispositivo familiar, de acordo com a Escritura, assume devidamente o seu papel. Portanto, a pergunta levantada como proposição nessa noite é: quais são os códigos domésticos de uma família genuinamente cristã? Quais são os deveres familiares de um lar onde Jesus é o Senhor desse lar? E como eu adiantei, falaremos sobre algumas etapas: esposa, marido, filhos, pais. E se porventura você que está aqui ainda está solteiro, ou você ainda não é pai ou mãe, você pode certamente aprender na teoria para quem sabe um dia viver tudo isso na prática. Então eu começo falando sobre o dever de uma esposa cristã. E aqui o texto não está se referindo a todos os deveres, mas apenas um. Porque existem outros textos tratando de outros temas diferentes, mas o texto de Efésios hoje nos apresenta um dever da esposa cristã. E Paulo começa no verso 22 dizendo: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Aqui nós temos aparentemente um problema, né? Você, mulher cristã, tem sido uma esposa submissa? Olha, século 21, contexto pós-moderno. Eu sei que a palavra sujeição, ou em algumas traduções, submissão, traz um certo desconforto para algumas pessoas. Eu sei que isso acontece. No entanto, a Bíblia é clara quando diz que a esposa deve se sujeitar ao marido. Pastor, é simples assim? Não. Não é simples assim, porque podem existir nuances na interpretação do texto. Então, para falar da sujeição da esposa ao marido, antes eu preciso fazer alguns apontamentos essenciais. Primeiro deles, a Bíblia não diz que a mulher tem que se sujeitar a qualquer homem, mas apenas ao seu próprio marido. Não é a qualquer homem, apenas ao seu próprio marido. Segundo, quando Paulo diz que a esposa deve se sujeitar ao marido porque o marido é o cabeça, o fato de o marido ser o cabeça, isso é uma figura de linguagem. E ser cabeça não significa que o marido pensa pela mulher, nada disso. Ser cabeça é uma linguagem que indica que o homem assume, da parte de Deus, a posição de liderança espiritual dentro do seu lar. E de acordo com o ensino bíblico, o líder cristão é o que mais serve, é o que mais se entrega, é o que mais se doa. Não fica exigindo nada, ele se entrega. Esse é o ensino bíblico de liderança. Além do mais, nós entendemos que submissão não é sinônimo de inferioridade, pelo menos a submissão bíblica. Porque o homem não é melhor que a mulher. E a mulher não é melhor que o homem. Não existe essa ideia de supremacia perante o outro. Até mesmo pela própria anatomia da criação de Deus. Porque Deus criou primeiro Adão, e quando criou Adão, ele diz: não é bom que ele esteja sozinho.
Então ele criou a auxiliadora, criou a mulher. Só que a anatomia da criação nos ensina que a mulher não é nem superior nem inferior. Porque quando Deus foi tirar um osso de Adão, ele não tirou da cabeça para falar que a mulher seria superior, e ele também não tirou um osso do pé para dizer que ela seria menor. Não, ele tirou do lado para dizer que ela seria exatamente igual. Então, tanto o marido como a esposa foram criados à imagem e semelhança de Deus. Marido e esposa são iguais em essência e dignidade. São complementares. A única diferença é que possuem funções distintas. Apenas isso. Então as funções podem ser distintas, mas ambos são mutuamente complementares. Outro ponto importante é que a sujeição da esposa não é sinônimo de obediência incondicional. Não é sinônimo de uma sujeição irrestrita. Então a Bíblia não está ensinando aqui uma sujeição forçada, imposta, uma submissão cega. Não é nada disso. Inclusive a Bíblia não está ensinando que a mulher tem que se sujeitar a maus tratos, a abusos, a grosserias, a loucuras, a sandices. Nada disso. A Bíblia não ensina isso. Porque a sujeição que é bíblica não tem nada a ver com opressão. A sujeição bíblica não tem nada a ver com machismo, com sexismo, com misoginia, com subserviência. Pelo contrário, submissão bíblica é harmoniosa, espontânea, da parte da mulher, é espontâneo e cheio de amor. Então esse mandamento só pode ser vivido se o lar estiver cheio da presença de Jesus. Porque assim a esposa vai ter confiança e segurança emocional para se sujeitar a um marido que se parece com Cristo. Um marido que lhe ama da mesma forma que Jesus ama a sua igreja. Esse é o contexto. E aqui eu faço um alerta às irmãs que ainda estão solteiras. Escolha bem com quem você vai se casar. Escolha um homem que se pareça com Jesus. Escolha um homem que ame a Jesus mais do que todas as coisas, inclusive mais do que a você. Um homem que ame a palavra de Deus. Então, minhas irmãs solteiras, cuidado com os aproveitadores. Cuidado com os lobos vestidos de cordeiro. Porque às vezes no momento da paixão a gente não consegue enxergar detalhes. E como eu disse de manhã, a palavra paixão vem do grego patos. É uma patologia. Eu sempre digo que todo mundo tem um cérebro até o dia que se apaixona. Está todo mundo vendo que o cara não presta. É o Sérgio Malandro no cavalo branco. Mas você está achando que o menino é incrível, né? Não, pastor, mas ele é tão bonzinho, pastor. Ele é torcedor do Vasco. Cuidado com isso. Fica esperto, viu? Podia fazer uma festa dos solteiros aqui na igreja, né? Ia dar bom, né? Enfim, mas cuidado. Fica esperto. Então, voltando ao assunto sobre submissão, precisamos entender o que significa essa submissão bíblica. E aqui eu digo a vocês que submissão bíblica nada mais é do que uma virtude cristã. É isso mesmo que você ouviu. Ser sujeito, ser submisso, é uma virtude de quem tem o Espírito Santo. É uma virtude de quem nasceu de novo. E aqui eu te explico, porque a sujeição da esposa no matrimônio tem que ser um reflexo da sujeição mútua presente na vida da igreja. Porque, por exemplo, o verso 22 diz que a esposa tem que ser sujeita ao seu marido. Projeta para a gente o verso 22, por gentileza. A esposa tem que ser sujeita ao seu próprio marido. Isso no matrimônio. Só que o verso 21, o verso que vem antes, diz algo diferente. Ou melhor, algo semelhante. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse verso 21 não é para o matrimônio. Isso aqui é para todos nós. Ou seja, no contexto de comunidade de fé, eu como homem tenho que me sujeitar ao Rodrigo, o Rodrigo tem que se sujeitar a mim. Eu tenho que me sujeitar a Fernanda tem que se sujeitar a mim. Isso é mútuo, é entre todos nós. Por isso que eu disse que submissão é uma virtude cristã. Isso é comum no nosso meio. E aí no verso 22, Paulo entra falando do matrimônio. Ou seja, em outras palavras, a submissão não deveria causar espanto. Porque submissão é uma prática comum a todos nós, é uma virtude cristã. Então, a sujeição da esposa ao marido deve ser essencialmente a mesma vivida na relação entre cristãos. Então, quando a gente une o verso 21 com o verso 22, o que Paulo quer dizer é o seguinte:
Assim como um cristão respeita outro cristão, que a esposa, na mesma essência, também respeite o seu marido, como forma de amor. Agora, além do mais, o Dr. Russell Shedd, excelente teólogo, enquanto estava vivo, ele tinha um entendimento de que a palavra submissão traz a ideia de apoiar, encorajar, estar debaixo de uma mesma missão, que é a missão de Cristo. E aqui eu faço um adendo dizendo que o marido que é encorajado por sua esposa, esse marido ele vai longe. Ele vai longe. Eu sou testemunho disso. Muita coisa boa que eu já vivi na minha vida foi por causa da minha esposa. Porque ela me encorajou. Porque se não fosse ela, eu não tinha desfrutado nem metade disso. Porque a esposa, ela tem um potencial, ela é como se fosse o combustível da família. Ela consegue, com as suas palavras, promover um homem ou abater ele. Ela tem esse potencial da parte de Deus. Então, a mulher tem potencial para encorajar o seu próprio marido. E aqui eu falo para quem é casado. Se você quer ver o seu marido avançando cada vez mais, tenha sabedoria nas suas palavras, porque certamente esse homem vai longe. E isso faz toda a diferença. Então, eu gostaria que todas as esposas aqui presentes gravassem essa verdade. No matrimônio cristão, ser submissa não te faz inferior, de forma alguma, mas te deixa mais parecido com a igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo. Então, marido e mulher são iguais em essência e dignidade, e ambos são complementares. Então, eu volto a perguntar: você tem sido uma esposa submissa? Você tem sido uma esposa sábia em suas palavras? Uma esposa de espírito manso e tranquilo, que tem apoiado, encorajado o seu marido? Que tipo de esposa você tem sido? E é claro, gente, eu não estou falando aqui de submissão a um monstro, a um tirano. Não é nada disso, isso não é bíblico. Isso não vem da parte de Deus. Agora, a gente fala dos deveres da esposa. Como eu disse, outros textos tratam de assuntos complementares. Agora, em segundo lugar, a gente fala também dos deveres de um marido cristão. E o que me chama a atenção no texto é que Paulo usou poucos versículos para falar sobre a mulher e gastou o resto do texto para falar sobre os maridos. Eu acredito porque o homem é mais cabeça dura, então tem que gastar mais tempo explicando para eles. Então a gente começa a falar agora sobre o dever bíblico de um marido cristão. Eu tomo nota do verso 25, onde Paulo diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu irmão, aqui a gente tem algo muito importante. Porque é nítido perceber que no texto Paulo está exigindo muito mais do homem do que da mulher. Porque ele diz que o marido tem que amar a esposa, mas não conforme as suas preferências, não conforme o referencial do presente século, mas qual é a referência do amor que o marido tem que ter pela esposa? O mesmo amor que Jesus tem por sua igreja. E aí eu te pergunto, como que Jesus amou a igreja? Se entregando, se sacrificando, dando a própria vida pela sua noiva, que é a igreja. Então esse é o amor de Jesus. E aqui eu faço ênfase de que o marido tem responsabilidade de se sacrificar por sua esposa. O marido tem que se entregar por sua esposa. Porque o amor do marido pela esposa tem que ser um ato supremo, uma manifestação de excelência no serviço à esposa. Então o marido, ele tem que ser amoroso, solícito, protetor e vitalmente comprometido com o bem-estar da sua esposa. É por isso que nos versos 25, 28 e 33, a ênfase do dever do marido é o amor. Então o marido tem o dever de amar a esposa com o mesmo amor que Jesus tem por sua igreja. E isso aqui é revolucionário. Porque na época em que Paulo escreveu isso, lá no contexto do Oriente Médio, no primeiro século, a mulher não era socialmente valorizada. Para você ter ideia do absurdo da época, os judeus, pela manhã, eles acordavam e faziam suas orações, agradecendo a Deus por não terem nascido pagãos, escravos ou mulher. Naquela época, a mulher, enquanto solteira, era propriedade do pai, e quando se casava, se tornava propriedade do marido. E é nesse contexto que aparece o apóstolo Paulo, inspirado por Deus para subverter os valores culturais da sua época.
Porque Paulo traz à tona a verdade de que a mulher existe para a glória de Deus, de que a mulher tem que ser valorizada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser amada, assim exatamente como Jesus faz com a sua igreja. Ou seja, não existe nada que dê mais dignidade à mulher do que a fé cristã. A Bíblia dignifica o valor da mulher. Portanto, o amor do marido deve ser revelado em atitudes de sacrifício por sua amada. E aqui eu pergunto também aos maridos: você tem se entregado por sua esposa? Você tem se sacrificado por ela? Porque o nível da sua entrega, o nível do seu sacrifício vai revelar o tamanho do amor que você tem por sua amada. E isso é real. Maridos, aprendam a viver a vida comum do lar. Pergunte como foi o dia da sua esposa. Se preocupe com ela. Procure entender quais são as necessidades que ela tem. E por mais difícil que seja, às vezes, entender o universo feminino, mas você precisa se esforçar para entender a realidade dela. Que eu sei que tem hora que parece que é mais fácil ler um livro de física quântica em chinês, mas você precisa se esforçar para isso, porque é sua responsabilidade. Sabe aquela torneira que você falou que ia arrumar? Arruma esse negócio logo. Aquela grama que você falou que ia cortar e não cortou até hoje. Toma vergonha. Eu sei que também que tem algumas esposas que ficam cobrando, sabe? Falando, cobrando todo dia, parece um rádio AM. Chatura cósmica, mas eu já expliquei, né, isso, né? Se o homem falou que vai fazer alguma coisa, não precisa ficar lembrando ele a cada 6 meses. Ele vai fazer. Mas, brincando, mas o homem tem que fazer. Então, marido, por favor, trate a sua esposa com dignidade. Trate ela com consideração e respeito. Tenha empatia, se coloque no lugar dela. E aqui, eu não estou generalizando, mas tem muito marido que não dá conta de fazer nem metade do que a esposa faz no dia a dia. Não dá conta. Porque tem família que quando a esposa está doente, está com febre, a vida continua normalmente. Cuida das crianças, organiza a casa, mas tem marido que quando está com febre, parece que é quase um atestado de óbito. Essa semana eu passei por isso. Quarta-feira, estava queimando na febre. Minha esposa toda serena na hora do almoço, né? Falei com ela: nossa, eu estou ruim, estou fraco. Fim de ficar deitado, né? Ela olhou para mim com serenidade e falou assim: eu estou sentindo a mesma coisa que você. Difícil, né? Mas eu já expliquei isso aí, porque as mulheres não entendem o lado masculino. E eu disse: minha irmã, quando você, por exemplo, no dia que você deu à luz, começou a sentir dores de parto, você quase chegou perto do que um homem sente quando está com febre. Você tem ideia, assim, mais ou menos, do que a gente passa, sabe? Tem que advogar em causa própria, né? O habeas corpus está pronto aqui. Mas que, voltando ao dever dos maridos, entenda que o mesmo padrão de amor que Jesus tem pela igreja deve ser o mesmo padrão de amor que o marido deve ter pela esposa. Ou seja, é um amor que se entrega. Por exemplo, em João capítulo 10, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o marido tem que dizer: eu sou o bom marido, e o bom marido dá a vida pela esposa. Eu não estou falando só em situações extremas, mas nas mínimas coisas o marido precisa se sacrificar pela esposa. Porque, resumindo, o marido, ele é o protetor da esposa. Por exemplo, questões práticas. Você está caminhando com a sua esposa na rua. Aqui é a rua. Trânsito rápido. Você está na calçada com ela. Então, a sua esposa vai do lado de dentro da calçada. E você vai na parte externa. Porque se vier um carro desgovernado, uma moto, você está entre ela e o perigo. Marido é o protetor da esposa. Se chega um bandido para querer sequestrar a sua esposa, você tem que falar: cara, para você chegar perto dela, você tem que passar por cima de mim. E eu sei que alguns vão ter vontade de falar assim: faça-me um favor, pode levar embora. Mas você é crente, você tem o Espírito Santo e você não faz isso, meu irmão. Se marido e esposa vão sair para 2 lugares diferentes, os 2 têm habilitação e só tem um carro, a mulher vai com o carro. E o cara se vira, vai de Uber, vai de bicicleta, arruma um cavalo, vai a pé, se vira. A mulher vai no conforto do carro. Está chovendo, só tem um guarda-chuva. A mulher vai debaixo do guarda-chuva e o cara vai molhando. Até mesmo porque se ela tiver feito chapinha, o negócio não dá certo. Na hora de carregar as compras do supermercado, o cara carrega as sacolas mais pesadas e deixa para ela a sacola da alface, a sacola do papel higiênico. Está saindo do culto aqui à noite, vai entrar no carro, espera ela entrar no carro.
Se possível, abre a porta para ela. Aí depois você entra no carro. Porque o marido é protetor em todo o tempo. Lá em casa, desde já sabe. Quando a gente chega num estabelecimento, num restaurante, qualquer lugar, ela sabe qual que é a minha cadeira. Porque eu não sento de costas para a porta. Eu nunca sento de costas para a calçada. Mas eu sempre sento num lugar onde eu fico com a parede atrás de mim. Ninguém vai passar, porque eu consigo ver quem está entrando no ambiente, quem está saindo. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho tempo de reação. De no mínimo tirar a minha família de um lugar de risco e colocar num lugar seguro. Então, o marido precisa adotar todas essas medidas de proteção, porque ele é o protetor da esposa, em todo o tempo. E como eu disse da outra vez, está em casa, por exemplo, só tem um brigadeiro na geladeira. De quem que é? Do marido ou da esposa? Nesse caso é do marido, né? O marido é protetor, ele tem que impedir que ela ganhe calorias desnecessárias. Ele tem um zelo completo por sua amada. Então, homem, presta atenção. Para os homens que estão aqui, é você, homem, que troca o pneu do carro. É você, homem, que carrega a geladeira no dia da mudança. É você que carrega o botijão de gás pesado e coloca na cozinha. É você que limpa a caixa de gordura, aquele negócio nojento. É você que tira o morcego da sala, que mata o escorpião, mata o rato, mata a barata. É você. Marido é o protetor. Marido, ele deve cuidar da esposa no que diz respeito ao que é espiritual, ao que é emocional e ao que é físico. Então, primeiro, o marido deve zelar pela saúde espiritual da sua esposa, na busca de santificação. Então, a palavra de Deus tem poder para lavar e purificar. Portanto, o marido tem o dever de contribuir com a pureza da esposa por meio da palavra, que é lida e é vivida dentro de casa. O marido deve contribuir para deixar a sua mulher formosa aos olhos de Deus. Ele tem o dever de ser uma inspiração para sua esposa na busca por santificação. Afinal de contas, você é o líder espiritual, você é o pastor da sua casa, o sacerdote, o profeta. Agora, além do espiritual, o marido tem que cuidar da saúde emocional da esposa. Como, pastor? Não sendo grosseiro, não sendo rude, não sendo hostil. Pelo contrário, você como marido tem que promover segurança emocional. Faça elogios à sua esposa. Compre presentes para sua esposa. E pelo amor de Deus, não se esqueça das datas importantes. Você não tem problemas. Seja um marido que demonstra fidelidade, carinho, palavras de afirmação, enaltecendo o grande valor da esposa. E maridos, estejam presentes na vida e no dia a dia da sua esposa. Não permita que sua esposa seja viúva de marido vivo. Sua casa não é um albergue onde você só vai para comer e dormir. Então, marido, seja presente, porque a sua esposa é a sua prioridade. Inclusive aqui na igreja, se você está muito envolvido com o ministério da igreja, não tem tempo de cuidar da sua esposa, abandone os ministérios da igreja, porque a sua esposa é a sua prioridade. Seus filhos são sua prioridade. Tem que cuidar muito bem deles. E seja criativo, busque maneiras de como agradar a sua esposa, seja cavalheiro, seja gentil, seja romântico, gente. O romantismo não saiu de moda. Por favor, em nome de Jesus. Além do espiritual e emocional, o homem também tem o dever de ajudar até a cuidar da saúde física da sua esposa. Então, invista na saúde da sua esposa. Matricule ela numa academia. Leve ela para dar uma voltinha no Parque do Sabiá. Gente, são só 5 quilômetros ali, ó, ativar a circulação. Se preciso for, pague um procedimento estético para ela. Invista na autoestima da sua esposa, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se ela quiser fazer a criolipólise, deixa ela fazer a criolipólise. Deixa ela fazer a lipoaspiração. Ela quer aplicar aquela injeção no rosto, a toxina botulínica, deixa ela fazer o botox, vai ficar tudo esticadinho. Ah, pastor, minha esposa falou que quer dar uma turbinada, então deixa ela dar uma turbinada, rapaz. Divide esse negócio no cartão de crédito e seja feliz, ela está ficando bonita para você. Seja esperto. Invista na sua esposa. Então, o marido cristão, ele precisa perguntar a si mesmo, será que eu tenho protegido a minha esposa em todos os sentidos? Será que eu tenho me entregado por ela? Será que o amor que eu tenho por minha esposa revela as características do amor que Jesus tem por sua igreja? Será que eu estou olhando para Cristo e tendo Ele como um referencial de como ser um homem de verdade? Porque se você quiser ser um homem de verdade, seja como Jesus.
e trate a sua esposa, assim como Jesus trata a sua igreja. Isso é ser homem de verdade. Isso é um homem que ama para valer. Então tá, dever das esposas, dever dos maridos, mas vamos adiante e falaremos aqui do dever dos filhos diante dos pais. E quando chega no capítulo 6, nos versos 1 a 3, Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olhando para o texto, o primeiro dever de um filho cristão é a obediência. E aqui eu tenho que falar, porque nós estamos numa geração onde os filhos desobedecem aos pais, os filhos desobedecem aos professores, os filhos desobedecem qualquer figura de autoridade. Por isso que Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes e desobedientes aos pais. Talvez alguns viram recentemente a lamentável notícia de um adolescente que tirou a vida dos próprios pais e da irmã por causa de um telefone celular. Eu não esqueço de uma notícia do ano de 2015, onde um avião estava decolando no aeroporto de Brasília e o piloto já estava taxiando o avião ali na pista. E ele teve que tirar o avião da pista, não podendo decolar. Tudo porque uma criança fez pirraça e se recusou a colocar o cinto de segurança. A decolagem foi atrasada em 45 minutos. E a criança não foi naquele voo. Eles tiveram que chamar uma van para meio da pista, para retirar a família, para aí então o avião conseguir decolar. Tudo porque a criança bateu o pé, falando: não vou pôr o cinto. Essas coisas me assustam, porque a desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência social. Porque a desobediência aos pais é antinatural. E Paulo instrui que os filhos devem obediência aos seus pais. Lembrando que o próprio texto destaca que essa obediência tem que ser no Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Então, logo dentro desses parâmetros, desobedecer aos pais é como desobedecer o próprio Deus. E tem mais, a obediência dos filhos não deve ser uma obediência fria. Sabe aquela obediência relutante? Mas tem que ser uma obediência entusiástica, cheia de amor. Porque a obediência dos filhos é a alegria dos pais. Me lembro de um caso onde um pai colocou uma criança de disciplina, de castigo, sentada numa cadeirinha no canto da parede. E a criança, a contragosto, sentou ali com a cara fechada, né? E ela cruzou os braços e falou assim para o pai: ó pai, você me escuta, viu que eu estou sentado aqui, que você mandou, mas eu estou sentado por fora, mas por dentro eu ainda estou de pé. Falei: gente, olha que ousadia. A nossa obediência aos pais não pode ser assim. Tem que obedecer com o coração. Tem que confiar naquilo que os pais estão dizendo. E nós precisamos nos submeter aos nossos pais. É claro, para você que é solteiro. Então isso é importante. Agora, o segundo dever dos filhos, além da obediência, o texto vai dizer que é a honra. E Paulo, ele recorre aos 10 mandamentos para dizer: honre o seu pai e a sua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, meus irmãos, há uma promessa para os filhos que honram os seus pais. A honra aos pais nos dá uma vida com qualidade e com quantidade. É uma promessa de bem-estar e longevidade. Ah, pastor, mas como que eu vou poder honrar então os meus pais? Então deixa eu te explicar algo bem simples. Talvez um dos entendimentos da palavra honra é o seguinte: honra é reconhecimento mais investimento. Isso é honra. Às vezes a gente quer honrar só com palavras, né? Não, mas honra é reconhecimento mais investimento. Então, o ato de honrar os pais é quando você materializa o respeito, a consideração e o reconhecimento que você tem por eles. Então, algumas dicas práticas para você honrar os seus pais. Honre os seus pais com pequenos gestos de cuidado e atos de serviço. Trate-os com gentileza e deferência. Se você tiver condições, dê presentes aos seus pais. Escreva cartas para eles. Faça uma homenagem para os seus pais. Se você é solteiro, honre os seus pais prestando contas da sua vida. Com quem você tem andado, aonde você está indo, que horas que você vai chegar.
Honre os seus pais sendo disciplinado nos estudos, tirando, quem sabe, as melhores notas da escola. Isso deixa o coração de um pai e de uma mãe muito feliz. Honre os seus pais sendo proativo e ajudando nas tarefas de casa sem ficar reclamando. Seja agradecido. E eu creio que a melhor forma de honrar um pai e uma mãe é sendo um cristão de verdade, é dando bom testemunho. Não tem honra maior do que essa. Entenda que filhos insubmissos, filhos indisciplinados, se tornam uma vergonha para a família e para a sociedade. Então eu pergunto, você como um filho, você tem honrado ou você tem envergonhado os seus pais? Possamos assumir nossa responsabilidade bíblica. Quarto e último, dever dos pais cristãos diante dos filhos. E o verso 4 diz o seguinte: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais não devem provocar os filhos à ira. Em outras palavras, pais, não irritem os seus filhos. Não abuse da sua autoridade de pai ou mãe. Não use de ironia e nem ridicularize eles. Não provoque amargura no coração dos filhos, porque, infelizmente, existem filhos que são completamente amargurados por causa dos seus pais. E quais são as atitudes que geralmente deixam os filhos irritados? Vou citar algumas. Negligência no cuidado e falta de atenção. Isso pode deixar o filho amargurado e constrangido. Outra coisa que provoca a ira no filho são ordens humilhantes. Um tipo de ordem que vai expor a criança ao ridículo. Um outro ponto que deixa qualquer filho irritado é quando o filho vê o pai maltratando a mãe ou a mãe maltratando o pai. Nenhum filho gosta disso. E ainda que ele não fale nada, por dentro ele está se corroendo. O filho não gosta de ver essas coisas. Aqui eu abro um parênteses, algo que os pais precisam tomar cuidado é com o que eu chamo de excesso de proteção. É certo que os pais devem proteger os filhos, mas não é certo que os pais devem super protegê-los. Porque a super proteção não é saudável, ela prejudica o desenvolvimento dos filhos. Uma coisa é você alertar os seus filhos sobre os grandes perigos da vida. E outra coisa é você querer privá-los de qualquer decepção na vida, de qualquer frustração. Entenda o que eu vou dizer. Um pouco de risco dentro de um ambiente controlado é necessário para o desenvolvimento físico, moral e espiritual. Lá em casa nós tínhamos, uma mãe super protetora, mas hoje a gente não tem mais, meu bem? A gente levando a Sofia no Parque Sabiá, na hora que vai descer ali perto do canil, ela vinha com toda velocidade e a mãe preocupada, ela vai cair. Eu falei assim, calma, o ambiente está controlado, eu estou aqui. Se cair, deixa ralar o joelho, porque a vida dói. A vida vai ter as suas quedas, ela precisa aprender a lidar com isso. Deixa arrancar o tampão do dedo, calma, não vai morrer. Então, mãe, se o passarinho não sair do ninho, ele nunca vai aprender a voar. Porque daqui a pouco seu filho homem já está com 18 anos, está no exército e você está lá na porta querendo levar o lanchinho dele. Você vai matar ele de vergonha, não faz isso. Então, eu não estou falando para você não cuidar dos filhos, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando daquele excesso de superproteção, de não deixar a criança passar por nenhuma frustração, por nenhuma tristeza. A vida nos prepara para isso. A gente enfrenta momentos difíceis. Agora, voltando aqui. O que irrita os filhos também, às vezes, é falta de diálogo. Porque a falta de comunicação com os filhos se torna um grande abismo que vai te distanciando deles. E os filhos ficam irritados quando os pais não conseguem lhes compreender. E por que não conseguem compreender? Primeiro, porque já existe o abismo geracional. Depois, o abismo da comunicação que não existe. Então, a regra é simples. Quanto mais comunicação, mais aproximação. Quanto mais relacionamento, melhor comportamento. Precisa haver relação, precisa haver conversa, precisa haver diálogo, precisa abrir coração. Outra coisa que irrita os filhos são palavras depreciativas e desestímulo. Ah, você não vai conseguir isso não. Ah, não, isso aí não é para você. Ah, não, você é muito burro. Gente, pai e mãe nunca na vida tem que falar uma coisa dessa para filho.
Muito pelo contrário, os filhos precisam constantemente serem encorajados. O filho precisa ser estimulado, porque isso produz segurança emocional. Além do mais, pai e mãe, não projete suas frustrações passadas na vida dos seus filhos. A frustração foi sua, mas eles têm uma nova história, então encoraje eles. Outra coisa que irrita os filhos é o que eu chamo de favoritismo, dentro de casa. Se você tem mais de um filho, não os trate com parcialidade, como se um fosse melhor que o outro. Então, não compare um filho com o outro, e não compare os seus filhos com filhos de outras famílias. Porque todos nós temos histórias diferentes, experiências diferentes, limitações e qualidades diferentes. Portanto, cada filho é um universo distinto. E outra coisa que irrita os filhos são palavras hostis e castigos muito severos. Olha, é claro, os pais precisam ser firmes, mas não devem ser carrascos. Há uma grande diferença entre ser firme e ser carrasco. E além do mais, a gente tem que ter sabedoria de equilibrar advertência e estímulo. Porque se tivermos apenas advertências, os filhos vão ficar desanimados. E se a gente tiver apenas estímulos, os filhos vão ficar mimados. Então a gente tem que ter equilíbrio. De um lado, os filhos precisam de correção e limites. De outro, eles também precisam de amor, afeto e encorajamento. E ainda aqui no verso 4, Paulo vai dizer que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui a palavra disciplina significa dar aos filhos instrução, direção. Ou seja, os pais devem instruir e dirigir a criança. Isso é disciplina, de acordo com a Escritura. E na sequência, Paulo utiliza a palavra admoestação, e nesse caso significa um conselho ou uma correção para que o filho abandone uma conduta má. Agora, o verso 4 finaliza com um detalhe que faz toda a diferença. Paulo diz que essa disciplina e essa admoestação tem que ser do Senhor. Então nós não disciplinamos com base em nossas vontades e emoções. Nós não devemos admoestar com base em nossas ideias e teorias humanas. A disciplina e a admoestação devem ser aplicadas conforme a palavra de Deus, aquilo que vem do Senhor. Então nós, como pais, temos a responsabilidade de instruir as crianças na Sagrada Escritura, de ensinar a Bíblia para os nossos filhos, de ensinar nossos filhos a terem uma vida de oração. E eu vou além, é responsabilidade nossa, colocar limites nos nossos filhos. Porque colocar limite, pai e mãe, é uma demonstração de amor. Falar não para o seu filho, às vezes, é uma demonstração de amor. Mas como eu disse de manhã, certa vez eu ouvi uma especialista dizendo que você nunca pode falar não para uma criança. Porque, segundo ela, não é uma palavra muito negativa, é óbvio. E o não é uma palavra agressiva para as crianças, então ela não pode ouvir não. Eu falei, que bobagem. Então esqueceram de avisar a Deus sobre isso, né? Porque nos 10 mandamentos Deus está lá, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, e não. Esqueceram de contar isso para Deus. Então, pai e mãe, quando vocês dizem não aos filhos, é uma forma de demonstrar amor. E é claro que a gente tem que ter equilíbrio. Há momentos para dizer não, há momentos para dizer sim. Porque se por um lado os filhos precisam de limites, por outro, eles também precisam de encorajamento e de aprovação. Então, os filhos precisam de disciplina. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos seus filhos. A escola não é responsável por isso. O Estado não é responsável por isso. E até mesmo a igreja. A igreja contribui sim, de maneira relevante para a educação cristã dos nossos filhos, mas a responsabilidade primária é nossa. Então não tente terceirizar aquilo que é da sua incumbência, da sua responsabilidade. Portanto, ensine os seus filhos sobre a doutrina da justificação pela fé. Ensine aos seus filhos sobre santificação progressiva, sobre glorificação, sobre graça de Deus, porque nós somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Nós somos os primeiros professores de teologia que eles vão ter na vida. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer,
jamais ela vai se desviar desse caminho. Então, os pais têm o dever de conduzir o coração dos filhos ao coração de Deus. E nessa noite eu quero concluir essa mensagem com uma seguinte reflexão. E a reflexão é: qual é a garantia? Qual é a garantia de que eu vou conseguir viver o que a Bíblia me pede diante da minha família? Porque, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Nós erramos várias vezes. Eu erro várias vezes. Não tem ninguém perfeito entre nós. Então, qual é a garantia de que a gente vai conseguir viver tudo isso? Porque na teoria, aparentemente é tudo muito lindo, é muito legal, mas na prática a gente sabe que nem sempre dá certo. Então, qual é a garantia que nós temos de que a gente vai conseguir aplicar esse ensino dentro do nosso lar? E a garantia, eu digo para você, que está na busca pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo, em Efésios capítulo 5, do verso 22 em diante, ele fala sobre os deveres da família cristã. No entanto, no mesmo capítulo 5, versículos antes, no verso 18, ele diz o seguinte: sejam cheios do Espírito Santo. Uma família só consegue viver em harmonia, cumprindo os seus deveres bíblicos, se ela for cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é um evento, não é uma conferência que você participa. Ser cheio do Espírito é uma experiência diária que vai se consolidando à medida em que todos os dias você vive a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito não é uma sugestão, é uma direção, é uma ordem bíblica. Portanto, se eu não estou cheio do Espírito, eu estou em pecado. Porque toda desobediência à Escritura é pecado. Ser cheio do Espírito não é ter domínio sobre ele, mas é ser dominado por ele, ao ponto de permitir que o seu fruto se consolide em nós, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, o resumo de tudo é: uma esposa cheia do Espírito Santo não tem dificuldades de se sujeitar ao seu marido. Um marido cheio do Espírito Santo não tem dificuldades de amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Um filho cheio do Espírito Santo não tem dificuldades de obedecer e honrar os seus pais. E pais cheios do Espírito Santo criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Portanto, é o Espírito Santo de Deus quem garante a harmonia entre marido e mulher, entre pais e filhos. É só o Espírito Santo. Ele é um maestro que cuida de cada detalhe, porque nós somos fracos. Nós somos falhos. Se depender de nós, a gente não consegue. A gente erra. A gente grita com o outro dentro de casa. Mas se nós tivermos o Espírito de Deus para ser o nosso auxiliador, o nosso ajudador, aí sim nós vamos poder fazer o que a vontade de Deus nos pede para fazer. Por isso, eu queria nessa noite, no culto da família, para você que pode, que se colocasse de pé no seu lugar. E nesse momento, eu queria fazer uma oração. Se você está com algum familiar seu aqui presente, você pode se aproximar do seu familiar, abraçar ele, entendendo que a transformação que todos nós, que eu preciso, que todos nós precisamos, é só Deus que pode fazer isso nas nossas vidas. É só Ele que pode trazer a transformação, é só Ele que pode trazer o milagre, a restauração. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela verdade da sua palavra, Deus. Obrigado pelo teu ensino, obrigado pela tua verdade, obrigado pela tua direção. Uma direção que nos consola, que nos confronta e que nos edifica, Pai. Eu quero nessa noite, Deus, te apresentar cada família que está aqui presente, reunida, Pai. Cada lar representado. Eu te peço que nessa noite a presença do teu Espírito Santo, Deus, venha sobre cada lar. Que a presença do teu Espírito venha selando cada família, Pai, trazendo mudança de vida, transformação. Pai, aqueles que porventura viveram algum tipo de trauma familiar, algum histórico conturbado, eu te peço, Deus, que o teu Espírito possa trazer restauração. Deus, em nome de Jesus, guarda as nossas famílias.
Guarda, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças. Livra elas, Senhor, do abuso, da maldade, de toda a influência e de tudo daquilo que entristece o teu coração. Deus, nós oramos, Pai, por cada marido, que esse marido seja cheio do teu Espírito, que ele assuma essa posição de serviço, de entrega, de abnegação e de amor por sua família. Nós oramos por cada esposa aqui presente, Pai, que o Senhor também dê a ela sabedoria, mansidão, Pai. Olhamos pelos filhos, Pai, que o Senhor dê a eles temor e reverência diante dos seus pais, obediência, Deus. Pai, nós oramos também por cada irmão e por cada irmã que se encontra solteiro nessa noite. Deus, Pai, eu te peço, prepara o melhor do Senhor para cada um deles, Pai. Que seja um tempo de restauração, um tempo de mudança, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Pai, eu oro pelas nossas irmãs que são viúvas, Pai, que o Senhor venha acolhê-las com teu Espírito, trazendo verdadeiro consolo, em nome de Jesus. Eu oro pelos pais solos, pelas mães solos, Pai, que cada um deles se sintam abraçados com a sua graça maravilhosa, que eles recebam do teu amor, recebam do teu favor, recebam da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, mas nós te pedimos, Pai, guarda as nossas famílias, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, mudando o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração, Pai. Nós te pedimos, abençoe as nossas casas, e que nessa geração a nossa família seja levantada como um exemplo de família bendita do Senhor, para a tua glória. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Família é um projeto de Deus, e a igreja é a família de Deus. A igreja é a família da fé. Talvez você, assim como eu, não teve uma referência de uma boa família na sua infância, mas na igreja nós encontramos a família da fé que supre todas as nossas lacunas existenciais. Aqui é onde nós podemos contar uns com os outros, com sinceridade, de forma desinteressada. Que isso é ser igreja. Então zele pelo cuidado com a sua família, zele pelo cuidado com os seus filhos. Ore por eles, interceda por eles, e não abra mão desse privilégio. Você é casado, marido? Ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Você, esposa, respeite o seu marido. Pais, sejam zelosos na educação dos filhos. E filhos, principalmente adolescentes que aqui estão, obedeçam o pai e a sua mãe. Honre eles, elogie eles, agradeça a eles. Eu disse de manhã, né, que a Sofia durante a semana me desobedeceu, e eu com amor fui disciplinar ela, né? Eu falei para ela decorar, falei: filha, todas as vezes que você desobedece, uma coisa ruim acontece. E ela gravou, e eu falei: todas as vezes que você desobedecer, papai vai estar aqui para garantir que essa coisa ruim vai acontecer. Porque eu não quero ver você crescendo uma adulta mimada, que não vai aguentar ouvir um não. Os filhos precisam ouvir não. Isso é forma de demonstrar amor, carinho, respeito. Porque se você quiser estragar o seu filho, é só falar sim para tudo que ele te pede. Você estraga ele. Então, meus irmãos, que possamos viver e aplicar esses princípios todos os dias, para a glória de Deus.